Olá, professoras, professores. Eu espero que todos estejam muito bem. O tema para nossa reflexão hoje é a inclusão em tempos de pandemia. Então, para a gente relembrar, incluir é dar a cada pessoa o que ela precisa para se desenvolver. E é muito importante que a gente seja ciente, né, nesse momento, que a inclusão ela continua, né? Mesmo que em outro ambiente, porque as nossas crianças, os nossos alunos que são foco da educação especial, elas continuam necessitando dos serviços, dos recursos que a inclusão promove, né? E um desses recursos é justamente essa parceria, a parceria do atendimento educacional especializado junto ao ensino regular. E pensando nessa parceria, eu trouxe para vocês hoje algumas dicas, algumas estratégias simples, tá? Que podem ser possíveis adaptações para os blocos de atividades não presenciais. Então, incluir é ter acessibilidade educacional em casa. Ao invés da perspectiva de que o estudante precisa se adaptar ao conteúdo e estratégias educacionais, a escola inclusiva adapta-se à multiplicidade dos estudantes e atende a todos os estilos e necessidades de aprendizagem, para incluir cada estudante no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos a missão de encontrar a forma através da qual o estudante consegue aprender. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor essa questão da forma, fazendo uma comparação. Então vamos pegar lá o nosso dia a dia agora, né? Que está um pouquinho diferente, né? Em tempos de pandemia. Estamos mais em casa, né? E eu mesmo, particularmente, eu gosto muito de experimentar receitas, né? E gosto de fazer bolachas também. E meus netos também gostam, né? Mas eu quero trazer a questão da bolacha para comparar com os conteúdos, tá? Então, assim, eu tenho uma receita de bolacha que eu acho base. Ela é básica, ela é maravilhosa e eu uso para muitos outros tipos de bolacha. Mas eu posso escolher oferecer para minha família sempre o mesmo modelo de bolacha, né? Ou eu posso usar alguns recursos e diversificar esses modelos. Né? Então, eu posso fazer bolachinhas em formato de coração, fazer com recheios diferentes, né? Então, essa comparação que eu faço com o conteúdo escolar, ele é o mesmo para todas as crianças, tá? Mas assim como a massa da bolacha, que é a mesma, eu posso estar diversificando a maneira que eu vou entregar esse conteúdo para a criança. Qual objetivo nós temos que ter em mente com relação aos blocos de atividades? Eu vou entregar para os pais um caderno apenas de respostas, de perguntas e respostas? Ou o meu objetivo com ele é que exista a aprendizagem, que a criança realmente aprenda alguma coisa, né? Que tenha uma aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na apresentação desses conteúdos. Para eu pensar em formar, né, um bloco de atividades, eu tenho que ter em mente aquele aluno, né? Como que é aquele aluno? Então, eu tenho que trazer ele para o meu pensamento de uma forma bem específica. Temos que levar em consideração que muitas crianças elas aprendem com estilos diferentes de aprendizagem, né? Então a gente tem criança que são visuais, auditivas, sinestésicas e a grande maioria elas precisam de todas as entradas. Elas precisam do visual, do auditivo e também da prática, né? Para poder memorizar, para poder praticar aquela atividade. Então, por isso, nós podemos ter diferentes maneiras para motivar, facilitar, reforçar e ampliar esse aprendizado. Algo importante também é identificar, né? Identificar o estágio do desenvolvimento dessa criança. O meu aluno, qual estágio ele está? Ele já sabe ler, já está escrevendo, ele tem noção de números, de numerais, ele faz já operações matemáticas. Como que está a questão da interpretação de textos, tá? Ele conhece
o dinheiro, ele conhece. Então, isso nós temos que ter o pensamento: o que é que o meu aluno já consegue fazer, né? Ele acompanha os conteúdos da mesma forma que as outras crianças? Então, quais são os interesses que ele tem, né? As habilidades, as dificuldades. E também temos que lembrar dos comportamentos indesejáveis. Porque assim, na sala de aula, quando nós entregamos uma atividade para ele que ele não gosta de resolver, então você sabe que ele vai ter aqueles comportamentos indesejáveis. E se você entregar para ele essas questões com a mesma maneira, então em casa também ele vai ter comportamentos indesejáveis. A pergunta que nós devemos fazer nesse momento é: qual estratégia eu posso usar para que esse aluno entenda o que é pedido e adquira tal conhecimento ou habilidade? Porque é isso que eu quero, né? Então, eu vou usar ali aquele desenho que está no vídeo. Se imagine em um outro país, tá? Então, eu fui para um outro país, não conheço a língua, não consigo me comunicar porque eu não entendo nada do que eles falam. Eu estou num país totalmente desconhecido. Como que eu vou fazer para chegar nos locais que eu preciso? Então, a partir do momento que eu começo a perceber que a cidade tem placas sinalizando os locais, eu acabo me localizando, né? Isso acontece com todo mundo. E isso vai acontecer também com as nossas crianças. Então, uma das estratégias mais importantes é os recursos visuais. Então, a partir do momento que eu utilizo mais os recursos visuais, eu vou perceber que a minha criança, ela vai se organizar mentalmente, né, na construção do seu raciocínio. Então, melhora essa questão. A criança interpreta melhor, ela memoriza com mais facilidade, consegue planejar os passos que devem dar para poder resolver a questão, compreende a sua ideia. E quando nós ficamos cientes dessa questão, né, a gente pode criar caminhos visuais, organizados, ilustrativos, que também podem estar aliados ao verbal. Então, nós estamos sendo capazes de nos fazer entender para eles? É essa pergunta que eu sempre me faço, né? Quando eu estou ajudando uma professora a adaptar o material. Será que eu vou estar sendo capaz de me fazer entender ali, naquele material? Né? Ou eles vão estar fazendo essa carinha ali, que a gente já conhece. Então, outra observação que nós podemos ter, né? Que é uma dica, assim, bem importante. Na apresentação do material, ele está tendo o apoio atencional, cognitivo e organizacional? Então, o apoio atencional, ele tem a ver com o que você pode fazer para chamar a atenção dessa criança, né? Qual é o apoio que você pode colocar ali em que a criança vai chamar a atenção dele, vai prestar atenção ali naquela atividade, porque tem alguma coisa que ele gosta, tá? O apoio cognitivo é o apoio visual, né? Os símbolos indicativos que você está colocando ali, para deixar esses conceitos que são mais abstratos um pouco mais concretos, né? Eu posso estar utilizando questões que façam ele pensar, que façam ele pesquisar, tá? Então, eu também posso estar utilizando atividades para desenvolver outras habilidades, não somente aquela que eu coloquei ele no papel de escrita, eu posso estar desenvolvendo outras habilidades também. O apoio organizacional tem a ver com de que maneira que eu vou arrumar estruturar essa atividade. Se eu estou usando ali marcadores, né, enumerando, que tamanho que eu estou colocando essas letras, que espaço que eu estou deixando um espaço reservado para ele dar a resposta, pensando na maneira com que ele escreve ou na maneira com que ele não escreve, tá? Então, quais os recursos que eu estou colocando ali? Utilizando cores, as cores ajudam bastante, né? Os espaços. Aqui tem um exemplo de um bloco de atividades que a professora fez adaptação, quinto ano, tá? Essa criança, ela tem uma deficiência intelectual bem acentuada, né?
Então, ela não consegue acompanhar os conteúdos como as outras crianças. E a professora, nessa atividade, nessa temática, ela tem que trabalhar a carta de reclamação. Mas ela quebrou em partes e ela usou o mesmo conteúdo, né? Só que a criança e colocou um outro objetivo para ele. Então, o objetivo é que ele escreva o nome completo, que é importante ele saber isso, né? E saber que como que é que ele vai montar uma carta, o remetente de uma carta, e o endereço da casa dele, que é muito, muito, muito sério. Muitas crianças não sabem o endereço da casa ainda, né? Outro exemplo aqui que eu coloquei que uma professora fez. Então, olhem lá. Faça a leitura do texto sobre moradia. Então, ela vai falar ali sobre moradias. Ela colocou do lado um símbolo de leitura. Então, ali é um apoio cognitivo. Ah, mas a minha criança ela não faz a leitura. Mas o instrutor familiar vai entender que é para ele fazer a leitura e a criança vai prestar atenção, tá? Quando ela pede para ligar também, ela colocou ali um apoio cognitivo. Na organização do material, ali para separar as estrofes, ela deixou um espaço e colocou colorido. Então, ela separou por cores, tá? Quando ela pede para ligar, ela coloca o exemplo. Deu um exemplo de como que ela quer que faça, né? E no atencional, ó, olhem ali o que que ela colocou. Uma casinha do Minecraft, porque esse menino, ele é o louco do Minecraft. Então, como o conteúdo ali fala sobre moradias, ela colocou ali uma casinha feita do Minecraft. Então, isso ajuda a criança a prestar atenção no que ele tem que fazer. Aqui também um outro exemplo, olha, que dá para ser feito. Então, como as perguntas estão colorido, as respostas lá também vai estar colorido e ele tem que estar na mesma cor. Então, qual o nome da casa feita de gelo? Lá no texto, a casa feita de gelo vai estar em vermelho também, tá? Boas condutas para estruturar uma atividade. Então, que tipos de conduta eu posso pensar? Eu tenho que ter em mente que essa criança que eu estou fazendo, elaborando esse bloco, ele é uma criança foco da educação especial. Então, eu posso estar utilizando instruções diferenciadas, né? Explicar utilizando mais visuais, né? Recursos tecnológicos, práticos, lúdicos, encenações, histórias sociais, modelagem. Para essa situação, é importante a parceria do atendimento educacional especializado, porque a professora, quando ela tem, ela quer passar um conteúdo para a criança e ela está com dificuldade, nós podemos estar ajudando nesse sentido, tá? Então, pensar que temos que fazer bons enunciados, né? Não peça duas, três, quatro situações, quatro funções no mesmo exercício. Então, são muitas informações no exercício só, né? Então, vamos tentar separar mais. Então, um conceito por vez. Se for preciso, separa então em perguntas. Eu peço um conceito primeiro, organiza isso para a criança, faz um pensamento ali, um raciocínio passo a passo para ele entender no que você, o que você quer que ele faça. Quando eu falo dou a dica de utilizar mais exemplos, é porque não vai ajudar só a criança, mas principalmente o instrutor familiar, porque vai ficar mais claro para ele entender aquilo que você, qual a sua proposta com a atividade, tá? Ali quando eu coloco relevância, então se for o caso, né, se for o caso de você tá colocando um conteúdo e desse conteúdo gerar ali 3, 4 atividades, 4 questões, para o aluno, né, para o teu aluno da educação especial, você pode até diminuir um pouco essas questões, né? Coloca 2 questões então e prioriza a qualidade da resposta, né? Do pensamento, do raciocínio, não tanto a quantidade, mas a qualidade dessas questões, tá? Ó, os conteúdos, eles podem oportunizar a criança no desenvolvimento de habilidades específicas também, tá? Não somente habilidades acadêmicas. Nós podemos pensar na comunicação,
né? Desenvolver essa comunicação entre os familiares, entre os parentes, na organização da estrutura em casa, no uso correto da tecnologia, para contato com outras pessoas, em brincadeiras para desenvolver a motricidade. Então, nós podemos usar, por meio dos conteúdos, formas de estar desenvolvendo nessa criança outras habilidades. E é importante ali a parceria com a EE e também com a escola. Então, vou dar mais um exemplo. Aqui é um bloco de atividades, né, de uma criança também de 5º ano, em que a professora colocou ali como a área de conhecimento saúde e bem-estar, tá? Então, hábitos de higiene. A professora, ela fez uma adequação, uma adaptação para que a criança possa ter em casa uma estrutura, uma rotina, que isso é básico, é muito importante. Essa criança, ela tem que ter horários para fazer a sua higiene, para estudar, né, para se organizar em casa. Então, é importante esse material, porque a família também vai poder estar se organizando. Então, quando eu falo parceria com a E, é porque nós podemos juntas, né, estar orientando a família a respeito do uso desse material. E quando eu falo parceria com a escola, é porque esse material é importante que ele vá colorido, né? Se precisar mandar algum papel também para essa mãe fazer esse material, ou se ela não vai conseguir montar esse material, o AE pode estar ajudando a montar esse material. Cuide, né, para que o padrão que você usar nos seus exercícios, ele fique bem claro. Às vezes a gente lê, né, uma consigna e você não consegue pegar no momento o que é que está querendo dizer com isso, né? Então tem que ser bem claro. Se possível, seja mais direta, clara, objetiva nas consignas, podendo utilizar recursos visuais das ações esperadas. Então, o exemplo que eu dou, a dica que eu dou é entrar nesse site no Google, que é o Arazaki, tá? Ele tem ali, o Arazaki, ele tem uma biblioteca de imagens muito grande, é só você digitar a palavra e aparece o desenho, e de imagens de comunicação alternativa. Então, você pode usar da forma que você quiser para estruturar o teu material. O exemplo é esse aqui, ó. Se você quer que a criança conte, né, o conceito ali, o objetivo é que ele para ele contar. Então tá lá, contar, tem um exemplo concreto. Desenhar, pintar, circular, marcar X, completar a palavra. Ele pode colar, recortar, pintar, né? Ligar. O que é interpretar, ler, relacionar, responder, modelar, calcular, encontrar, armar, pesquisar, digitar, copiar, escrever e sublinhar. Então, aí são vários conceitos que muitas vezes você coloca ali na tua atividade e a criança não sabe o que é isso. E ali, com o desenho, ele ficou mais concreto, né, para ela entender. Então, as respostas, elas precisam ser apenas escritas, professoras e professores, né? Pode ser colando ali, né, o desenho, recortando e colando. Ele pode ligar, carimbar, pintar. Ele pode falar, né, e a mãe fazer uma gravação, um áudio. Ele pode estar escrevendo na lousa ao invés de escrever ali na atividade. Digitar. Ele pode marcar X. Então, vamos tentar oferecer formatos de respostas curtas e objetivas, tá? E quando for uma atividade, uma questão com respostas múltiplas, escolha com poucos itens. Porque se tiver muitos itens, ele não vai reter na memória de trabalho o que ele leu e vai marcar qualquer uma para se livrar, tá? Então, reduzir as tarefas que sejam desafio para a motricidade fina, principalmente pensando nas crianças com autismo, porque eles têm mais dificuldades para escrita, né? Eles têm muita dificuldade de escrita. Então, quando você apresenta um material que tem que escrever bastante, acontece o bloqueio, ele já não aceita e não quer mais. Daí vai tentar fugir da atividade, tá?
Usar letras, palavras, numerais, sentenças, símbolos móveis para o posicionamento e colagem em lacunas. Essa também é uma estratégia muito legal de respostas, tá? Podemos estar fazendo kits, né, de recursos concretos, de materiaizinhos que tem na escola, tangram, um material dourado, ou também dar ideias para os pais, para eles estarem utilizando os materiais que tem em casa, os reciclados como tampinhas de garrafa, os grãos, né, para ajudar a criança na contagem, na montagem dessas atividades, principalmente em resoluções de problemas. Eu coloco ali, flexibilizar é quebrar em partes, porque muitas vezes nós não sabemos o que significa flexibilizar, né? Então, flexibilizar realmente é quebrar em partes. Eu vou dar o exemplo da interpretação de textos. Então, a minha criança, ela tem que interpretar um texto, né? E ela não sabe ler e nem escrever. Então, como que ela vai interpretar, né? Como que eu vou fazer essa interpretação de texto? Então, eu posso utilizar a leitura de imagens. Eu posso pedir para ela enumerar as ações dentro do texto, né? Com imagens também. Eu posso pedir para ela montar uma história numa sequência lógica de acontecimentos, né? E pensando nas respostas, deixar mais espaço para que essa resposta dessa leitura possa ser num desenho, por exemplo, que ela responda desenhando. E quando a minha criança, ela já faz a leitura, tá? Mas ela tem dificuldade de interpretar o que ela leu, o que a gente pode usar são recursos fáceis, como, por exemplo, o texto. Eu posso fazer um resumo desse texto e colocar imagens em volta do texto, mostrando para ele o que está falando aquele texto. É uma historinha? Tá? É um texto que fala sobre uma história, a história do Brasil, o que é que eu quero mostrar, tá? E eu tenho visto bastante imagem nas atividades que vocês estão mandando, que é bem importante, né? No texto também eu posso destacar palavras-chave, tá? Se o texto ele for um pouquinho mais extenso, dá para colocar entre os parágrafos do texto a pergunta que você iria fazer lá embaixo, né? Ao invés dela que a criança ler todo o texto e depois responder, você faz o primeiro parágrafo, já coloca uma pergunta, faz o outro parágrafo e coloca outra pergunta, e assim por diante. Porque daí no final a criança já vai ter mais já vai ter elaborado e interpretado o texto que ela leu, tá? Aumentar os espaços para dar respostas também. Muitas vezes a gente deixa um espaço pequeno e a criança já não quer nem escrever porque acha que não vai dar espaço, então ela já desiste, né? E quando eu falo em parceria com a escola, é bem importante que esse material que vocês estão mandando e que estão vindo com os apoios, né? O apoio atencional, o apoio cognitivo e o apoio de organização, que ele seja impresso no colorido. Por isso a importância de chamar a atenção da escola para que seja um xerox colorido, tá? Então, eu coloquei ali dicas, né? Algumas dicas que podem ajudar vocês, mas se precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição. Já tenho conversado com várias professoras e também com as famílias, né? Para execução, para fazer com que esse material seja realizado da melhor maneira possível em casa. Mas precisando da minha ajuda, eu estou à disposição, tá bom? Então, um abraço a todos, um abraço a todas.